Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente vai aproveitar esse momento, né, de aulas à distância para conversar um pouquinho sobre os princípios de tabulação de dados, tá? Os princípios de tabulação de dados são extremamente importantes de serem seguidos quando você está realizando qualquer tipo de pesquisa quantitativa. As pesquisas qualitativas elas exigem um princípio de tabulação de dados diferente, tá? Mas as pesquisas quantitativas devem seguir um padrão de tabulação. E o que seria essa tabulação de dados? Tabulação de dados, gente, consiste no fato ou na ação de você transformar achados em informações. Então vamos aqui dar um exemplo. Estou realizando uma pesquisa com prontuários médicos, né? Eu quero avaliar, por exemplo, em pacientes portadores de cardiopatia, qual é a prevalência de se existe associação da incidência de cárie dentária, da prevalência de cárie dentária e de maior agressividade de uma determinada cardiomiopatia, por exemplo. Bem, nós temos disponíveis isso daqui, tá? Lá no centro hospitalar, onde esses pacientes foram atendidos, onde você vai realizar a sua coleta de dados, você vai ter um conjunto de prontuários. Você vai ter uma grande quantidade de dados, mas esses dados, da forma que eles estão disponíveis aqui, eles não são analisáveis. Eu preciso organizar esses dados de uma forma sistemática para que qualquer pesquisador, em um momento adiante, possa realizar uma análise estatística desse banco de dados e transformar todas essas informações que estão dispersas, separadas em prontuários de papel, em conhecimento. E transformando essas informações em conhecimento, eu posso também transformar essas informações em estratégias de planejamento de saúde, tá? Então não tem a mínima condição de nós trabalharmos com informações dessa forma, na forma de prontuário físico. Mesmo se você estiver levando em consideração que diversas instituições ao redor do mundo e do Brasil já dispõem de sistemas de prontuários eletrônicos, o que facilita demasiadamente o armazenamento e a coleta de informações, já que não existe mais espaço estrutural físico para manter grande quantidade de prontuários físicos, ainda assim, a grande maioria dos prontuários eletrônicos são na forma de evoluções descritivas, utilizando algum sistema de digitação ou de preenchimento semi-automatizado de informações. Ainda assim, é impossível realizar, muitas vezes, a transposição dos dados de um prontuário eletrônico para um sistema de banco de dados. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar um banco de dados, nós vamos transformar todas essas informações em um sistema de banco de dados padronizado, ou seja, nós vamos tabular, que consiste no ato efeito de transformar essas informações em um banco de dados, em uma planilha que seja analisável. E o melhor sistema para realizar esse tipo de tabulação, esse tipo de transformação é o Excel. Tá? Não é Word, não é PowerPoint. Existem alguns sistemas de tabulação como o AppInfo, que são muito bons, mas ainda assim o AppInfo transforma o sistema de tabulação em uma planilha de Excel. O Google Forms é um sistema de tabulação também que permite a exportação dos dados para Excel. O SPSS, que é um dos softwares que mais são utilizados para análise estatística, tem o seu sistema de banco de dados no formato de Excel. Então, o Excel é a forma base para realizar a tabulação de qualquer dado. E de todos esses sistemas, um dos mais interessantes a se utilizar o Excel, tendo em vista que praticamente todo computador com Windows ou com Mac tem uma versão de Excel disponível, né, para você trabalhar. Nem todos têm todas as funções, mas no geral, para a tabulação de dados, nós precisamos de um Excel o mais básico possível. Tá? Eu já peguei diversas formas de dados tabulados para a realização de análise estatística. Então, por exemplo, esse daqui foi uma vez que um pesquisador me mandou, tá, um banco de dados para analisar, né, fazer uma análise estatística, calcular a média e o desvio padrão do parâmetro que ele estava analisando.
As informações até estão muito bem organizadas, né? Apesar de haverem alguns errinhos aqui, né, de escrita que talvez suscitem uma dúvida se isso daqui seriam 3 ou se isso daqui seriam 9, tá bom? Mas, apesar dos dados estarem bem tabulados, é impossível trabalhar com dado dessa forma. Eu não tenho como trabalhar estatisticamente com um dado dessa forma, da forma que ele está tabulado, tá certo? Até porque isso aqui não seria uma tabulação. Na verdade, isso aqui seria a forma que o pesquisador encontrou mais fácil de extrair os dados, tá? A tabulação consistiria na transposição dessas informações para uma planilha base de Excel, formatada e sistematizada. Mas, de toda forma, os dados estão aqui relativamente bem organizados e é possível a gente fazer a tabulação desses dados. Isso daqui não é tabulação, é a forma como o pesquisador encontrou para melhor extrair os dados que ele está pesquisando. Ok? Também temos esse outro exemplo, né? Aqui também é um exemplo de uma tentativa de tabulação, uma planilha, né? Uma tabela, um quadro que foi impresso e o pesquisador ele ficava analisando e marcando os achados que tinha com X e provavelmente onde está em branco é porque não tinha aquele achado que ele estava, né, estudando, né? Vez ou outra aparecem umas informações como essa, olha, não tem, né? Provavelmente esse dado aqui foi perdido e não, ou não foi possível analisar esse dado. Aqui temos o grupo ao qual ele faz parte, aqui tinha provavelmente o título da pesquisa. Então, isso daqui é uma forma de extração e coleta de dados. Mas nós precisamos transformar isso em uma planilha analisável. Não tem como a gente analisar as coisas desse jeito, tá? É impossível. Aqui é um outro exemplo da mesma pesquisa, né? Um outro grupo que foi analisado pelo mesmo pesquisador. Ele coletou essas informações. Provavelmente X era quem apresentava o achado que estava sendo investigado e onde não há nada, provavelmente ó, que não tinha o achado, né? Se vocês forem perceber, colunas adicionais foram criadas, tá certo? Então, assim, até que está bem organizado, mas não está analisável. Aqui nós temos um outro exemplo, né, de formas de coleta de dados, né? Você vê que nós temos aqui uma série de números, provavelmente aqui são as amostras e aqui são as variáveis, né? RIM-D, RIM-E, baço, fígado, tá bom? Provavelmente aqui o grupo experimental, né? T0, T5, enfim, uma forma bastante interessante de se extrair o dado. Talvez aqui foi a forma mais rápida que o pesquisador tinha para extrair aquele dado e a forma mais organizada que ele conseguiu no momento. Agora é hora de organizarmos esses dados. Tá? Aqui um outro exemplo, tá certo? De forma de coleta de dados. Aqui um pouco mais difícil para quem não trabalha com essa linha de pesquisa, né? Númerozinhos separados por ponto vírgula, né? Com algum tipo de transformação logarítmica também, presente em alguns, ausente em outros. Esse aqui é um exemplo de uma forma um pouco mais difícil de você compreender o que, o pesquisador estava querendo dizer. Né? Talvez aqui seja necessário conversar com o pesquisador para saber o que, ele estava querendo trazer de informação. Mais uma vez, isso aqui foi feito no Word, por exemplo, né? Esses outros aqui foram feitos em papel, à mão, tá? Mais uma vez, o Word não é software para tabulação, ok? O Word pode ser software para organização. Vamos ter que transformar isso em uma forma que seja analisável. Eu não tenho como analisar isso dessa forma. Esse daqui também é uma outra forma de tabulação, um pouco até confusa, né? Diga-se de passagem, tá? Provavelmente aqui deve ser a identificação da amostra, e esses daqui devem ser as variáveis, né? Mais deve ser presença do achado, menos deve ser ausência do achado, tá? O without sample deve ser provavelmente porque não tinha aquela amostra, né? Ou aquela amostra não era analisável. Enfim, uma forma até bem organizada de você extrair os dados, né? Mas talvez seja necessário, talvez não, será necessário, pois de uma forma mais bem explicada, tá bom? Então, vamos compreender e vamos entender como é que funciona a tabulação, né? Como é que a gente vai transformar todas essas informações em uma forma analisável, ok? Como eu falei para vocês, o objetivo da tabulação é transformar
esse conjunto essa massa de informações em dados analisáveis que constituam, por sua vez, informações, né, que virem conhecimento e possam ser utilizados de um ponto de vista de planejamento de saúde, ou público ou individual. Enfim, precisamos transformar isso em dados que sejam analisáveis de um ponto de vista estatístico. E uma das coisas fundamentais no princípio de tabulação é a ordem. Tá? Esse é um dado fundamental que toda tabulação ela deve exigir. Tá? Suas fichas, seus ratos, seus dentes, suas placas de microbiologia, tomografias, tá? Enfim, o seu banco de dados ele precisa ter uma ordem e cada uma dessas amostras precisa levar um número. E esse número deve ser um número crescente que você vai dar para cada amostra que foi coletada. Por que que isso é importante? Eu tenho o prontuário do paciente. Eu tenho aqui o nome do paciente. É fácil achar, resgatar a informação do nome do paciente, tá? Lá na frente, quando eu estiver analisando os dados, nós vamos ver isso. E eu precisar resgatar uma informação que não tem na planilha, mas eu acho que tem no prontuário do paciente ou na sua ficha de coleta de dados, é mais fácil encontrar essa informação se cada ficha tiver uma numeração. Tá? É bem mais fácil do que encontrar pelo nome. Óbvio, se tiver tudo organizado, em ordem alfabética, é bem fácil encontrar pelo nome, tá certo? Mas, no geral, é mais fácil encontrar por numeração, ok? Beleza. Quem trabalha com pesquisa clínica, com centros hospitalares, também vai ter uma colunazinha chamada prontuário, né? Que provavelmente é o número do prontuário que o paciente recebeu naquele local onde ele está sendo atendido, seja um consultório privado, um consultório público, um centro hospitalar, uma unidade de terapia intensiva, entre outros, tá? Então vamos aqui criar números de prontuários, quaisquer, tá bom? E essa informação é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente pensa em prontuário, nós não podemos danificar, nós não podemos rasurar, nós não podemos inserir ou remover informações de registros oficiais. Né? Quando eu digo registros oficiais, são bancos de dados, né? São os prontuários físicos ou eletrônicos de algum local. Então, não posso inserir essa informação lá no prontuário. Então, se eu necessitar recuperar algum tipo de informação, ter esse dado do prontuário é extremamente importante, tá bom? Aqui nós temos o nome do paciente. Aqui nós temos aqui um exemplo, né, de 3 pacientes, né? Os 3 são eu, tá? Bem, o nome do paciente é extremamente importante. Só que, dependendo da forma como ele vai ser analisado ou de quantas pessoas vão mexer nesse banco de dados, uma das coisas que qualquer comitê de ética em pesquisa ele exige para pesquisas com prontuários e com informações secundárias é que você mantenha o máximo possível o sigilo do paciente para diminuir as chances de identificação desse paciente por terceiros e divulgação de suas informações. É a obrigação de qualquer pesquisador manter o sigilo dessas informações e a guarda dessas informações no seu banco de pesquisa. Então, existem pesquisadores que não gostam, né, de colocar o nome do paciente no banco de dados, mas as iniciais é algo que pode ser útil, tá certo, na recuperação das informações. Por quê? Porque se porventura aqui você tem um número que está digitado errado e você não encontra esse prontuário, você não encontra esse paciente de forma nenhuma procurando esse prontuário, então talvez você tendo o nome do paciente ou pelo menos a sigla do nome do paciente, tá? É mais fácil de você conseguir resgatar aquela informação e corrigir o seu banco de dados. Tá bom? Aqui temos pouquinhos, temos 3 pacientes, mas vocês já pensaram se nós tivéssemos essa grande quantidade de pacientes? Tá? Já pensou se nós estivéssemos uma quantidade aqui de 80 mil pacientes, o quanto seria difícil da gente achar um paciente desses, né? Então,
É muito importante a gente ter o máximo de informações para identificação possível, tá bom? Beleza, temos aqui o nome e ordem, prontuário e o nome do paciente. Se vocês perceberem, aqui nesse nosso banco de dados que estamos criando, o paciente não é uma linha, tá? A partir de hoje, o Paulo Gobernani, prontuário número 6353536, todas as informações desse paciente devem ser contidas nessa linha. Isso é indispensável. Isso é fundamental na construção de um banco de dados. Todas as informações do Paulo Gobernani, paciente número 1, tem que estar na linha número 1. Eu não posso, sob hipótese alguma, modificar a ordem de tabulação das informações desses pacientes. Por quê? Porque lá na frente, quando eu for cruzar as informações, se esse paciente for do grupo 1 e esse paciente for do grupo 2, e isso tiver uma inversão de tabulação, os dados vão estar alocados em grupos errados. Se eu estou calculando o IMC do paciente, em que eu preciso da altura e preciso do peso do paciente, se a altura está correta, mas os pesos estão trocados, consequentemente o IMC calculado será calculado de forma errada, tá? Então, a partir de hoje, o princípio básico na tabulação de qualquer tipo de dado é que o paciente ele é uma linha imutável, tá? Esse paciente sempre deve ser a linha 1. Esse paciente sempre deve ser a linha 2, esse paciente sempre deve ser a linha 3, e assim sucessivamente. As suas informações, as variáveis que você vai investigar, devem estar alocadas nas colunas. A ordem das colunas você pode mudar. Isso não tem problema nenhum, mas a ordem das linhas é imutável, tá bom? Então, o paciente 241, 235, 45 está presente na linha 18, ok? E todas as informações desse paciente devem estar contidas na linha 18, ok? Nessa perspectiva, então, nós vimos que se eu tabular o dado desse paciente de uma forma errada, de uma forma trocada, substituir linhas, inverter linhas, eu vou estar acabando com o meu banco de dados. Eu vou estar destruindo o meu banco de dados, tendo em vista que eu não vou saber mais de onde veio aquela informação, a menos que eu revise completamente o banco de dados, paciente por paciente, informação por informação, certo? Então, isso é uma coisa fixa, essas colunas não vão poder ser mexidas, tá bom? As linhas não vão poder ser mexidas. E as colunas serão as variáveis. Pacientes, ou dentes, ou ratos, ou placas, ou tomografias vão ser as linhas e as variáveis analisadas vão ser as colunas, ok? Perfeito. Vamos agora pensar que nós vamos ter dois grupos de estudo. Nós vamos ter o grupo controle, o grupo teste. Tá? Paulinho, eu vou colocar todos os grupos controle. Aqui nós temos, vamos fazer assim, vamos pegar aqui nós temos 30 pacientes, tá bom? Para organizar, eu coloquei todos os controles aqui e todos os testes aqui, ok? Tudo bem. Se for mais fácil para você, enquanto pesquisador, transpor as informações da sua ficha de coleta de dados para cá, para a planilha, tudo bem, mas isso não importa, tá certo? Você pode ter essa ordem na forma que for mais cabível, tá? É a ordem que os pacientes apareceram no estudo, não tem problema. Qual é a coisa mais importante? Vamos repetir, é que todas as informações desse paciente que está na linha 3 fiquem na linha 3. Ok? A ordem em que eles vão sendo adicionados adiante, isso não importa. O importante é que seja bem especificado as informações desse paciente nessa linha, tá bom? Aí vamos lá. Estou coletando aqui informações, né? Feminino, beleza? Temos aqui um problema, tá? Controle e teste, muito fácil. Né? Só temos dois grupos, isso é tranquilo. Agora, quando você pensa em sexo, se você estiver construindo uma planilha que vai ter, suponhamos, essa sua planilha vai ter cerca de... Vamos aqui criar uma situação hipotética de uma pesquisa que está avaliando, olha,
1000 pacientes, né? Quando você for tabular os dados desses 1000 pacientes, hora ou outra vai acontecer isso, olha. Erro de digitação, tá certo? Isso daqui vai ser muito ruim lá na frente quando a gente for filtrar. Quando eu for tentar ver se existem mais homens ou mais mulheres num grupo ou no outro, se houver erros de digitação, todos esses erros vão necessitar ser corrigidos e padronizados para todo mundo. Então, quando eu estou pensando em transpor essas informações para um software de análise de estatística, seja qual for, é muito importante que não haja erros de digitação. Todo erro de digitação necessitará de correção do banco de dados antes de ser analisado, né? Então, qualquer pessoa que for pegar esse seu banco de dados para fazer uma análise estatística, ele muito provavelmente vai pedir, olha, necessito que você corrija a coluna E, a coluna H, a coluna I e a coluna F. Tá, praticamente tudo. Então, se você está desesperado, está próximo do prazo de defender, já é importante você construir o seu banco de dados de uma forma correta, de uma forma alinhada, de uma forma sistematizada. Qual é a minha sugestão para esse tipo de tabulação? A minha sugestão é que todos os dados sejam tabulados na forma de código. Vou atribuir aqui para o sexo masculino um código 1, para o sexo feminino um código 2. Certo? Beleza. Dessa forma, eu tenho condições de saber aqui rapidamente quantos homens e quantas mulheres existem entre esses meus 1000 pacientes. Tá? Estou aqui só fazendo uma simulação. Pronto. Criei aqui, olha, várias variáveis, vários números, né? Codifiquei aqui meus 1000 pacientes. Como é que eu sei que tem 1000 pacientes? Olha, se eu selecionar todos e vir aqui em contagem, opa, realmente tem 1000 pessoas. Porventura, suponhamos que durante a tabulação você não tabulou uma pessoa. Você deve ter 1000 pacientes. Quando você seleciona Ctrl Shift para baixo e vai até o último paciente, olha, só aparece 999. Então, deve ter algum paciente que está faltando, tá? Como é que eu sei que está faltando? Eu posso adicionar um filtro. Clico aqui em classificar e filtrar, adiciono um filtro e esse filtro vai me permitir, olha, selecionar apenas um desfecho. Aqui eu vou estar selecionando somente os grupos controle. Aqui eu vou estar selecionando somente os testes. Tá? Vamos botar só o grupo controle. Desmarquei selecionar tudo, clico em controle, olha, aqui vai aparecer um total de quantos pacientes? Olha, 502 pacientes do grupo controle, certo? Uma forma fácil de você conferir as suas informações. Tá? Por isso que eu disse que não existe a necessidade de você tabular os seus dados na forma ordenada. Ah, apenas esses grupos aqui, apenas esses grupos aqui. Você pode tabular na forma que os dados forem aparecendo e você pode adicionar filtros, tá bom? Para você selecionar adequadamente quem são os seus dados, tá bom? Olha aqui, paciente 1, 2, 3, 4, 6. Onde está o 5? O 5 está aqui, olha. Quando eu remarcar todo mundo, o 5 reaparece. É um teste. Então, o filtro me permite selecionar apenas os pacientes de um grupo ou de outro, aqueles que têm aquela característica, tá bom? Mas aí, se você pensar que esses pacientes aqui, olha, você digitou errado. Olha o que vai aparecer no filtro. Vai aparecer 3 possibilidades. Vai aparecer controle, teste, e esse teste é, ok? Isso vai dificultar muito, principalmente quando você tem muita tabulação. Aqui tem só um. Aqui é muito fácil. Eu adicionar um filtro, tá? Vou tirar aqui os filtros. Aqui é muito fácil eu adicionar um filtro e selecionar. Opa, vamos ver essa digitação aqui. Pronto, olha.
Realmente eu errei essas tabulações, tá bom? Agora tá tudo certo. Agora eu tenho, vamos ver quantos controles eu tenho. Eu tenho 502 controles, tá? E tenho, não sei quantos testes, 498 testes. Beleza. Mas já pensou se eu tiver uma grande gama de erros de digitação? Eu vou ter que sair corrigindo um por um, tá bom? Então, olha aqui, um erro de digitação, um erro de digitação, um erro de digitação, mais um erro de digitação, olha outro erro de digitação, tá? Se eu tiver essa grande quantidade de erros de digitação, olha lá o que vai aparecer no filtro. O filtro ele vai filtrar qualquer tipo de coisa diferente, tá bom? Então aqui eu vou ter que sair olhando quem são os erros de digitação para poder corrigir esses erros de digitação. Olha, 4 erros de digitação me deixam o filtro totalmente inútil, tá? Então, ao invés de atribuir o nome teste e controle, vamos também atribuir um código para isso daqui, tá? Eu vou chamar controle de 0. Então, vou clicar aqui, Command U, tá? Ou Ctrl U, controle, substituir por 0. Olha, 502 substituições. Teste, substituir por 1. Vou tirar esse teste aqui, ó. Último, tá? 497, já pode ser 498, né? Se eu clicar aqui no filtro, olha, tem 0, 1 e tem um teste sem E. Por quê? Porque foi erro de digitação. Vocês estão vendo como os erros de digitação dificultam muito a padronização e a sistematização do seu banco de dados? Tenho que vir lá e dizer e substituir esse teste por 1, já que eu sei que ele é do grupo teste. Ok? Hoje eu me lembro quem é o grupo controle e quem é o grupo teste. E eu me lembro quais são os códigos do sexo, masculino e feminino. Mas daqui a 3 meses, depois que eu tiver defendido a minha dissertação, minha tese, eu for pegar de novo meu banco de dados para fazer uma reanálise, eu não vou saber quem são essas informações. Então, normalmente o que é que eu faço? Eu crio duas abas. Uma aba para banco de dados e uma aba para legenda do banco de dados. Tá? Como é que eu crio essa aba? Adiciono aqui, olha, maisinho, nova planilha. Clica aqui com o botão direito, renomear, legenda, enter. E o que é que eu vou colar nessa legenda? Eu vou colar essas mesmas colunas aqui, que eu vou adicionando. Vou colar aqui na outra aba e vou atribuir legendas para os scores. Vocês se lembram quem é o sexo? Eu me lembro que 1 é o sexo masculino e 2 é o sexo feminino. Grupos: 0 é o grupo controle, 1 é o grupo teste. Ok, passa. Muito mais fácil e muito mais sistemático, tá bom? Importante também que aqui nessa legenda, tá? Os grupos estejam nas mesmas categorias, né? Na mesma ordem que lá no banco de dados. Então aqui na coluna D, que é grupo, tem a legenda da coluna D, que é grupo. Aqui na coluna E, que é a variável sexo, tem na variável E, tá? A legenda da variável sexo. Então, para evitar erros de tabulação ou desordenação dessas variáveis, o que é que eu gosto de fazer? Como essas duas abas estão na mesma planilha, no mesmo arquivo do Excel, eu venho aqui em legenda e clico igual, venho em banco de dados e clico aqui, olha, na mesma ordem. Essa célula que é A1 também está na A1 aqui. Ok? Então, olha, eu criei uma fórmula para ligar essa planilha com essa planilha, só para aqui no A1 aparecer a mesma coisa que na planilha banco de dados na célula A1. E se eu arrastar isso aqui para cá, vou arrastar até aqui. Tudo que eu for digitando lá na planilha banco de dados vai aparecer aqui na legenda do banco de dados. Então, vamos lá no F. Lá no F1, vamos digitar a idade do paciente. Vou lá na legenda, olha,
Já apareceu idade. Vou aqui botar profissão na linha G, na célula G1. Na legenda, olha, também tem lá a profissão, tá bom? Isso é bom porque se você mudar as coisas de ordem, as legendas elas vão mudar também, tá? Mas é importante você considerar uma coisa. Se você adicionar uma coluna aqui mudou para H1, mas não tem ninguém relacionado ao G1. Olha aqui, banco de dados F1 pulou para o H1. Você vai precisar adicionar uma linha aqui, uma coluna aqui, e pegar a fórmulazinha e arrastar para cá. Olha. Agora aqui tem zero por quê? Porque no G1 não tem nada. Então aqui no G1 eu vou botar escolaridade. Pronto, aí agora apareceu a escolaridade aqui. Então se eu for adicionar colunas no banco de dados, também tenho que adicionar colunas aqui na legenda, tá? Idade. Existem pessoas que gostam de coletar informações na forma de faixa de dados, tem pessoas, pesquisadores, que preferem coletar na forma da idade bruta. Eu, particularmente, prefiro a idade bruta. Mas, se for a idade bruta, você deixa em branco, porque você sabe que aquela informação está na forma de idade bruta. Mas suponhamos que aquela informação está na forma de faixa de dados, você quer lá os códigos, né? 1 para pacientes de 0 a 10 anos, 2 para pacientes de 11 a 20 anos, 3 para pacientes de 21 a 30 anos e assim sucessivamente. Escolaridade 0, alfabeto 1 para ensino fundamental, 2 para ensino médio e assim você vai criando as legendas, tá, do seu banco de dados, beleza? Aqui você só vai digitando quem? A partir de agora só vou digitar números. Muito bem. Não vou mais digitar nomes, não vou mais digitar letras. Vou codificar todas as minhas informações na forma de números. Perfeito? Massa. Isso vai facilitar e muito a digitação e ajudar em encontrar erros de digitação. Porventura, em sexo, só me permite duas legendas, que é masculino e feminino, aparece um 3. Quando você clicar aqui em filtro, olha, 1, 2 e 3. Opa, tem algo errado. Quem é o paciente 3? Será que eu digitei o 3 porque fica do lado do 2? Ou lá no meu teclado convencional, que não é de notebook, tem 4 porque ele está em cima do 1? Ou tem 5 porque está em cima do 2 e eu digitei de forma errada? Tá certo? Então, eu tenho que resgatar essa informação. E eu vou resgatar da forma que for mais fácil. Ou pela ordem das fichas que eu coletei, ou pelo número do prontuário do paciente, ou pelo nome do prontuário do paciente. A variável sexo é muito fácil você corrigir quando ela está tabulada. Mas aí a variável número de apneias durante o sono. E você tem lá um código: 1 para nenhum, 2 para até 4 apneias e 3 para mais que 4 apneias. Né? É uma informação que você só vai conseguir, muito provavelmente, lá no prontuário do paciente, lá no banco de dados original, né? Lá de onde você extraiu as informações, ou de quando você foi coletando as informações do seu paciente na fichazinha que você criou para ele, tá bom? Então aqui essa disposição de dados na forma numérica tanto irá auxiliar a análise estatística, como irá auxiliar você encontrar de onde vieram os erros de tabulação e de inserção de data. Tá? Se você, mesmo antes de analisar os seus dados, né, mesmo antes de verificar, mandar para nós a estatística que você quer contar, olha, você está fazendo um estudo e você precisa de 500 pessoas, você precisa do mesmo número de pessoas do grupo caso, do grupo controle e do grupo teste. E você não quer sair contando todo mundo, existe uma funçãozinha chamada igual conf.se, abre parênteses, aí você seleciona. Nesse intervalo de 1000 pacientes, quem é 0? Olha aqui, ó. Conte-se de D2 até D1001, que são nossas 1000 células,
ponto vírgula, zero. O que é que eu estou dizendo para o software? Eu estou dizendo para o Excel que eu quero que nesse intervalo ele conte quantos zeros existem, tá? Então, um enter e ele está me dizendo que existem 502 zeros. E quantos uns existem? Faça a mesma coisa. Igual com ponto .si nesse intervalo em é 1. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Software, se eu quero que ele conte se nesse intervalo quantos uns existem. E existem 498 1 e 502 zeros, ou seja, 502 pacientes do grupo controle e 498 pacientes do grupo teste. Se eu mudar aqui, olha, no paciente, você veja aqui, ele já muda automaticamente a contagem. Mudar outro, ele já muda automaticamente a contagem. Botar um 3 aqui, ele muda a contagem dos zeros, mas não muda a contagem do 1 e não muda a contagem do 3. Por quê? Porque você não fez uma fórmula para contar quantos 3 existem. Tá? Então, se você tem aqui um total de 1.000 pacientes, tem 500 testes, 499 controle, tem um erro de digitação em algum canto. Então, você vai ter que ir atrás de onde está esse erro de digitação, esse erro de tabulação. Beleza? Existem algumas variáveis que são mais difíceis de serem tabuladas. Por exemplo, quando eu penso em profissão, existem grande quantidade de espectros de profissão. E às vezes a gente não sabe muito bem o que é que a gente vai trabalhar. Vou pesquisar aqui a profissão do paciente para ver se dá alguma coisa. Eu não posso fazer isso. Eu já tenho que ter em mente que tipos de profissão vão ser de risco para o que eu estou estudando. Então, se estou estudando câncer de pele, eu vou ter que categorizar aqui, classificando os pacientes em profissões de alto risco e profissões de baixo risco. Aí lá na legenda, eu vou colocar aqui, olha. 1. Profissões de alto risco. 2. Profissões de baixo. E você vai ter que definir muito bem com o seu orientador e está muito bem passado na literatura para poder classificar o que é de alto risco e o que é de baixo risco. Nós classificamos como profissão de alto risco para câncer de pele posições de alta exposição ao sol, como agricultores, entregadores, pessoal que trabalha com delivery, pescadores, vendedores de rua, entre outros, e colocar qual a referência você utilizou para classificar essa profissão como profissão de alto risco. Tá? Profissões de baixo risco foram todas as profissões que têm baixa exposição ao sol, dentre eles home office, profissionais de saúde, dentistas, médicos, nananana. Então você vai ter que fazer essa classificação antes de começar a sua pesquisa e não depois. Porque aqui nós temos um banco de dados de 1.000 pacientes. Já pensou eu ter 1.000 profissões aqui diferentes para classificá-los depois? Posso fazer isso? Posso. Mas se aqui eu tiver 1.000 profissões diferentes, antes de mandar para a pessoa que vai analisar o seu banco de dados, você vai ter que fazer uma classificação e uma categorização prévia dentro do que faz raciocínio no seu estudo. Não tem como pegar essas informações e simplesmente, vamos analisar qual é a profissão que dá mais. Mas nós dizemos, se eu digitar agricultor e se eu digitar agricultora, quando eu for filtrar, já vão aparecer duas profissões diferentes. Tá? Já pensou isso daqui com 200 linhas, 200 filtros para serem aplicados? Você vai ter que trabalhar nisso antes disso ser enviado para a análise estatística. Ou simplesmente não analisar essa informação porque ela não está de uma forma analisável. Às vezes eu volto muitas análises, alguns bancos de dados, porque as informações estão dessa forma. Né? Não tem como analisar. Isso acontece muito com perguntas subjetivas. Perguntas como: o que você acha que essa aula pode melhorar? Tá? Em que? Tá? Alguém diz: poderia ser mais longa, poderia ser mais curta, não gostei, foi boa.
A gente não vai dar um ponto, a gente não vai dar nada. Então, perguntas subjetivas, eu já vou ter que criar códigos para classificar essas perguntas. 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, enfim, quantos grupos forem necessários. Eu não posso simplesmente analisar perguntas subjetivas longas na forma de frases ou informações que não têm algum tipo de padronização em forma de grupos, porque não tem como cruzar essas informações, não tem como contabilizar. Se não tem como contabilizar, se não tem como contar, também não tem como analisar isso de uma forma de análise estatística, ok? Beleza? Massa. Então já vimos que tudo tem que estar como? Tem que estar na forma de números, tá? Então você tem aqui, olha, cidade de origem do paciente. Então aqui vai ter uma lista com todas as cidades lá do estado do Ceará. Eu vou ter que categorizar. Eu posso deixar a cidade? Posso. Mas antes de mandar para o estatístico ou para a pessoa que vai analisar o seu banco de dados, eu vou ter que criar um código. 1. 2. Zona metropolitana. 3. Interior. Ah, Paulo, na minha pesquisa é muito importante saber se a pessoa é do Vale do Jaguaribe. Ok, então você vai ter que criar Vale do Jaguaribe. 2. A região próxima a Juazeiro, Serra. 3. Sertão, enfim, eu vou ter que criar alguma forma para poder categorizar essas informações. Não tem como eu analisar essas informações se aqui tiver o nome de todas as cidades. Essas informações elas precisam estar agrupadas e codificadas em números. Beleza? Massa. Outra dica. Essa nossa planilha aqui, ela tem poucas colunas, né? Ela está vindo só até a origem. Tá bom? Mas existem bancos de dados, existem pesquisas que têm uma grande quantidade de informações. Às vezes tem banco de dados, né? Olha, se eu somar aqui, de ter 101 variáveis, 200 variáveis, 300 variáveis que vão ser analisadas posteriormente. Então, às vezes, quando você está tabulando um paciente lá na coluna BU, na linha 143, tu não lembra mais qual é a variável BU. Muito menos quem é o paciente 143. Então, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de exibir, tá? E congelar painéis. Nessa congelação de painéis, eu vou permitir a fixação de uma coluna, de uma linha ou dos dois, para facilitar o meu processo de tabulação, tá? Eu vou aqui congelar linha superior. Notem que apareceu uma linhazinha bem fininha aqui, né? Olha. Então, à medida que eu for descendo, a linha superior ela está congelada e isso vai facilitar desgraçadamente a minha tabulação. Que eu não preciso estar subindo e descendo no meu banco de dados a fim de tabular as informações. Tá bom? Para mim é mais importante que o nome do paciente é, ele esteja fixo. Posso vir aqui, olha, congelar a primeira coluna. Só que quando eu congelar a primeira coluna, o que ficou fixo? O que ficou fixo, olha, foi a coluna ordem, porque ela é a primeira coluna. Então, o que é que eu posso fazer, já que eu quero congelar a coluna que tem o nome do paciente, ou melhor, o prontuário? Clico aqui, olha, descongelar painéis, tá bom? E vou clicar aqui na coluna A, não vou apagar ela, porque eu não posso apagar minhas informações, tá? Clico com o botão direito e coloco ocultar. Pronto. A coluna A foi ocultada. Se eu vim aqui em congelar painéis e congelar a primeira coluna, a linha foi adicionada aqui, olha, entre o B e o C. E cadê minhas informações de ordem? Poxa, perdi todas as minhas informações. Tá? Se você passar o mouse bem aqui, olha, ele vira essa setinha para poder abrir de novo essa coluna. E agora, pronto, as colunas 1 e 2 estão congeladas para você tabular. Paulinho, mas eu queria tabular não apenas a coluna, mas eu queria também queria congelar não apenas a coluna de prontuário, eu queria congelar também a linha. Porque, como você falou, se eu estiver lá na coluna BS, na linha 200, eu não vou mais lembrar nem quem é a coluna, nem quem é a linha. Tá bom? Sem problema. Você pode vir para cá, olha. Vamos descongelar os painéis, né?
Bom, você pode clicar aonde você quer congelar. Ah, eu quero congelar essa linha e essa coluna. Beleza. Você vai clicar na célula imediatamente após elas duas. Lembrando, quero congelar quem? Essa linha aí, essa coluna. Qual é a primeira célula que está imediatamente abaixo da linha que você quer congelar e à direita da linha que você quer congelar? Essa daqui. Clica nela, clique em congelar painéis, clique em congelar painéis. Foi adicionado duas linhas, olha, uma aqui e outra aqui. Pronto. Se você for bem para a direita e se você for descendo, a linha 1 e as duas primeiras colunas, que foi justamente onde você sinalizou que queria que fosse congelado, elas agora estão congeladas. E agora, quando você for tabular os dados do paciente BG, os dados do paciente 369 na linha, na coluna BG, você tem aí essa informação sem precisar estar subindo ou descendo ou indo para a direita e esquerda. Se você apertar Ctrl Home, eu volto para a origem da minha planilha, ok? Lembrando que aqui eu adicionei várias variáveis, 92 variáveis. Então aqui também, olha, eu tenho que puxar, aqui está parando no R. Eu tenho que puxar até o momento onde ele tem a variável, olha, até o CW, até o CW. Está aqui, variável final. Lá no CW, na coluna CW, vai aparecer também o que? Variável final. Porque eu puxei a fórmula, né? Passo o mouse bem aqui no cantinho, né? Vira uma cruz, puxo ela e ela copia a fórmula. Se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente fazer assim, Ctrl C, Ctrl V, que ele cola a fórmula. Dependendo do Excel, talvez você tenha que fazer Ctrl C, clicar com o botão direito, clicar colar especial e clica aqui, ó, colar fórmula, que ele cola a fórmula, tá bom? E do CX em diante, porque está zero. Bem, está zero porque lá no teu banco de dados não tem nada do CX em diante. Então, o Excel vai interpretar que aquele valor ali é ok. Massa. Vimos como criar um banco de dados e um banco de legendas para poder salvar. Boto lá no meu Google Drive, boto lá no meu Dropbox, aonde eu quiser abrir o aba. Se eu quiser tabular no tablet, eu tabulo. Se eu quiser tabular no celular, eu tabulo. Se eu quiser tabular no computador, eu tabulo. Então, isso aqui é uma forma dinâmica, estruturada, sistematizada de passar informações para a criação de um banco de dados, tá? E sendo um software de alta usabilidade, como é o caso do Excel, você vai poder abrir isso em qualquer canto. Eu vou abrir no computador do trabalho, vou abrir no computador da faculdade, vou abrir no computador da LAN House, né? Não sei nem se existem LAN Houses, mas enfim, vai poder fazer essa tabulação, tá bom? Agora, um parágrafo especial para os pesquisadores de estudos laboratoriais, certo? Nos estudos laboratoriais, muitas vezes, nós temos muitos grupos, né? Então, vamos deletar aqui um bocado de coisa, tá bom? Vou acabar com essa deletação prontuário. Vou deixar só aqui o nome grupo. E aqui eu vou criar as variáveis que eu vou trabalhar. Vou botar aqui cor, é um estudo com materiais dentários, por exemplo. Cor, rugosidade e cor, rugosidade e massa. A minha restauração. Só vou ter essas variáveis. E as minhas variáveis são todas quantitativas, tá? Não tenho nenhuma variável categórica. Tá? Todas elas vão ser como? Bem, cor, olha, essa coluna eu apaguei, essa coluna eu apaguei, olha, aqui ele dá erro, né? Já que as colunas para as quais ele estava referido não existem mais. Apago elas aqui também. Aqui grupos, aqui já tem cor, já tem rugosidade, já tem massa, mas não vou precisar mais dessas legendas porque essas variáveis são o quê? São quantitativas, só vou digitar o numeral, ok? Perfeito. Mas existem alguns estudos em que a gente tem muitos grupos para serem analisados. Então, é importante codificar cada um desses grupos. Eu tenho 6 grupos, Paulinho. Eu tenho um grupo em que eu vou ter lá, vamos lá, grupo polimento da resina e lavagem com água. Outro grupo, polimento e lavagem com a solução que eu estou testando. Polimento mais
solução B, polimento mais solução C, e o grupo sem polimento. Isso é muito comum nos trabalhos de laboratório, né? Nós temos muitos grupos. Nos trabalhos clínicos e epidemiológicos, nós temos poucos grupos e muitas variáveis. Nos trabalhos laboratoriais, existe uma tendência muito forte a termos poucas variáveis, mas muitos grupos, tá bom? Então, eu vou ter que criar códigos para todos eles. Vamos lá. Eu vou chamar de o grupo polimento mais água. O 2, polimento mais solução A. O 3, polimento mais solução B. O 4, polimento mais solução C. E o 5, polimento mais solução D. Ok? Beleza. Vamos ver só são esses. Ah, ainda tem um A, B, C e sem polimento. Na verdade, o 5 é sem polimento. Vocês viram? É que eu realmente esqueci quem são os grupos, né? Então, a gente tem que ter isso muito bem anotado. Beleza? E aqui as variáveis, né? Opa, aqui é grupo. Aqui é porosidade e a massa. Ok? Grupo. Por que que isso está assim? C1, D1 é 1. D1. É porque aqui também D1 é 1. Né? C. Ah, eu quero D, o E e o F, né? Então, na verdade, eu vou chamar para cá. Pronto, olha aí. Então, na verdade, quem é o B? Ah, que esse aqui não existe mais, né? Perfeito. Beleza. Olha aqui, né? Vou passar para cá. Pronto. Meu Deus. Vamos lá. Igual. Vamos clicar aqui em ordem. Enter. Vamos para cá. Pronto. Perfeito. Cor, rugosidade e massa. Tá bom? Aqui são numerais, eu não preciso botar nada na legenda. E aqui eu posso colocar as minhas variáveis, tá bom? Paulinho, eu avaliei a cor da resina que eu estou testando em 3 momentos. A rugosidade eu avaliei em 3 momentos. A massa eu avaliei em 3 momentos. E aí? O que é que eu faço? Como é que eu tabulo? Depende. Então, depende se é a mesma amostra que está sendo avaliada em momentos diferentes ou se são amostras diferentes sendo avaliadas em momentos diferentes. Isso vai ser extremamente impactante para o que nós chamamos de análise independente ou análise pareada de dados. Tá? Se eu tabular de uma forma errada, eu vou entender que aqueles dados, né, eles não vão dar. Eu vou utilizar testes estatísticos errados e vou tomar inferências erradas para o meu estudo, ok? Então, a tabulação ela vai mexer diretamente com a eficácia e a validade da análise estatística lá na frente, quando eu estiver analisando. Então, suponhamos que a cor, eu vou na rugosidade e a massa, eu vou analisar a mesma amostra em diferentes momentos. Então, se essa amostra, eu vou chamar aqui, olha, a nova variável, dente, resina, 1, 2, 3. Aqui vai ser a 1, 2, 3, certo? Bom, a resina 1, 2 e 3 do grupo polimento com água, resina 1, 2, 3 do grupo polimento com solução A, e assim por diante. Por que que eu fiz isso? Isso daqui é extremamente importante. É a identificação da sua amostra, tá? A amostra 1 do grupo polimento com água não é a mesma amostra do grupo polimento com solução. Apesar de essa resina poder estar numerada com o número 1 e essa resina estar numerada com o número 4, normalmente a gente dá números iniciais para os nossos grupos. A gente sempre começa do 1, tá bom? Então, isso aqui é importante para você rastrear os seus dados. Se essa resina 1 do grupo polimento com água vai ser analisada em vários momentos, eu vou medir cor, rugosidade e massa em vários momentos, então eu vou ter que ter aqui, olha, cor no dia 0, rugosidade quando? No dia 0. E a massa quando? No dia 0. Opa. Ok? Deixa eu tirar aqui o filtro, né?
tá? Cor no dia 0, rugosidade no dia 0, massa no dia 0. E no dia 1? Vamos lá. Cor dia 1, rugosidade dia 1, massa dia 1. E no dia 2? Cor dia 2, rugosidade dia 2, massa dia 2, ok? Eu vou ter que colocar sempre o mesmo dado desta amostra, sempre na mesma linha. É o mesmo princípio que nós falamos para a tabulação de dados de pacientes, vai ser aplicado para a tabulação de dados de laboratório. Essa amostra tem que ser sempre a mesma amostra em todos os momentos. Porque senão, eu só vou calcular a média de cor naquele momento. Eu não vou conseguir calcular o quanto aquela cor variou, porque para saber o quanto aquela cor variou do momento 0 para o momento 2, eu vou colocar aqui, cor 2 menos D0. Eu preciso saber exatamente quanto é a cor do D2 para poder diminuir da cor do D0. Se a cor do D2 é 4, a cor do D0 é 1, aqui é 3 e aqui é 0, vocês percebam que a variação de cor de D2 para D0 foi 3 no 2. Agora, se eu inverter aqui, olha, não me preocupei em numerar as minhas amostras, botei aqui 3 e botei aqui o 4, a variação de cor vai estar o quê? Ao invés de estar mais 3 vai estar mais 2 e mais 4. Isso vai mexer diretamente com quem? Não vai mexer aqui com a média, mas vai mexer com o desvio padrão. E aqui não mexeu com a média porque eu tenho só 2 amostras. Mas quando eu tiver várias amostras, isso inevitavelmente vai mexer com a média também. Tá certo? Então isso vai invalidar a realização de qualquer tipo de análise estatística pareada. Vamos pegar aqui o IMC, né? A brincadeira que eu disse do IMC. Se eu inverter as linhas dos pesos de 2 pacientes, eu mudo totalmente o IMC de 2 pacientes, invalidando, portanto, a análise estatística desses pacientes. Então, para padronizar a tabulação dos meus dados, todas as amostras, todas as variáveis da mesma amostra devem estar dispostas na mesma linha. Se você quiser pintar com algumas florezinhas, olha, dia 0, o dia 1 e o dia 2. E aqui colocar, né, nas fórmulas de outra cor, tá? Por enquanto eu vou deletar. Isso aqui facilita muito a tabulação dos dados, tá certo? Isso aqui organiza bastante os seus dados. Então, olha, aqui na legenda, beleza. Aqui não vem a cor, né? Porque a cor é a formatação, só vem o texto, tá bom? Então, aqui você conseguiu criar um banco de dados que é rastreável, analisável, tá? Perfeito, beleza? Mas aí, suponhamos que você precisa perder a sua amostra para poder analisá-la. Quando eu digo isso, vamos pegar aqui os testes, por exemplo, de tração, né, testes destrutivos. Eu uso e não posso mais continuar utilizando essa amostra. Então, vamos pegar, por exemplo, a tração, tá bom? Ou vamos pegar aqui o tamanho do fêmur do rato. Que para medir eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar eutanasiar o animal, tá certo? Então, eu não posso botar esses dados adiante, né? Por quê? Porque, na verdade, aqui o que vai ser mudado? O dia. Tá? O dia vai estar assim? Não, porque não é a mesma amostra sendo analisada em momentos diferentes. São amostras diferentes sendo analisadas em dias diferentes. Então, um novo fator. Então, por exemplo, esses grupos aqui vão ser lidos no dia 1, dia 0, né? Conforme é dia. Dia 0. Beleza. E eu vou ter os mesmos, vou ter a mesma quantidade de amostras sendo avaliadas como? Dia 1. E vou ter a mesma quantidade de pessoas, amostras, etc., sendo avaliadas no dia 2. Tá? Então, se eu não estou lidando com a mesma amostra,
eu não posso tabular isso na frente, eu tenho que tabular isso embaixo. E tenho que adicionar essa informação, o dia, para eu saber qual foi o dia que aquela amostra foi analisável. O dia, a concentração, vamos pegar aqui que seja a concentração da droga. Deve estar zero para concentração da droga ou concentração, enfim, deixar aqui o dia mesmo, né, que é mais fácil de exemplificar, tá bom? Mas isso aqui vai funcionar para tudo. Então, se não é a mesma amostra sendo analisada em vários momentos diferentes, elas são amostras diferentes. Se são amostras diferentes, se essa amostra aqui é diferente dessa amostra aqui, então elas não são a mesma amostra, elas têm que vir em linhas diferentes. E eu tenho que assinar uma coluna para identificar qual foi o dia que elas foram analisadas, tá bom? Fazendo dessa forma, portanto, eu consigo fazer uma tabulação para dados experimentais bem aplicada, sistematizada. Cada pesquisador vai ter as suas variáveis, cada pesquisador vai ter a sua forma de coletar dados. A tabulação tem que ser a mesma. Porque quando você for pensar em jogar isso para softwares estatísticos, a maioria dos softwares estatísticos eles funcionam conforme um banco de dados de Excel. E o banco de dados de Excel ele tem essa regra: as variáveis são linhas, ou as amostras são linhas, as variáveis são colunas. Uma vez que a amostra 4 é a do polimento, mais solução A é a amostra, é o dente 1 do grupo polimento mais solução A no dia 0, as informações desse grupo vão vir para cá, tá? Se a do dia 1 é uma outra amostra, então ela tem que ir para baixo e eu tenho que assinalar qual é o outro dia que foi avaliado. Ah, Paulinho, mas eu tenho essas amostras aqui sendo avaliadas em 30 dias diferentes. Eita, e aí o que, que eu vou fazer? Bem, vai ter que criar, tá? E são amostras diferentes. Você vai ter que criar inúmeras linhas. Quantas forem necessárias. Ah, Paulinho, todos esses meus grupos, eles ainda vão ser divididos em secagem e não secagem. Tem que inserir aqui uma variável, né? Secagem, um fator. Todo mundo aqui foi seco, vou botar aqui assim, e essa mesma quantidade de amostras passou por um processo de não secagem, eu vou ter que criar. Olha aí, em pesquisa feita com 180 dentes, 180 resinas, né? Sendo que nós temos algumas que passaram por secagem, sim ou não, dias 0, 1, 2, 3, resina 1, 2, 3, grupo A, B, C, D, E, tá? E aqui as variáveis, ok? Beleza? Isso é fundamental. Se eu errar essa tabulação, terei muita dificuldade de analisar os meus dados lá no futuro, tá? Então, essa aula de hoje é para que a gente possa aprender a tabular os dados de uma forma analisável, transformar aquela pilha de prontuários, aquela pilha de fotos, aquela pilha de imagens, aquela pilha de análises em informação e em decisões baseadas em evidências, ok? Lembrando, as tabulações de bancos de dados epidemiológicos e clínicos é um pouco diferente das tabulações de dados experimentais. Tá? Nas tabulações de dados experimentais, normalmente nós temos bem mais grupos e subgrupos do que variáveis. Nas tabulações epidemiológicas, normalmente nós temos poucos grupos, grupo caso, grupo controle, grupo teste, grupo placebo, e muitas variáveis do mesmo paciente, uma forma de coletar o máximo de informação possível daquele da paciente. Independente de qual seja o desenho de estudo, o paciente, a amostra, o dente, a placa, a tomografia é a linha e a variável que você está estudando, que você está mensurando, analisando ou contando é a coluna. E se o mesmo paciente, uma determinada variável, como por exemplo, tração, ela é vista em vários momentos diferentes, o mesmo paciente, a mesma amostra é medida em vários momentos diferentes, tá? Então você vai analisando isso, vai adicionando isso em colunas e sempre na mesma ordem daquela linha. Então, se eu vou ter que vou medir o tamanho do fêmur do rato, olha, por raio-x, tá?
Então, no dia zero, vamos botar no mês zero, e você vai passar 6 meses medindo o tamanho do fêmur do rato, tá bom? É o mesmo fêmur? É o mesmo rato? Sim. Se é o mesmo fêmur, se é o mesmo rato, ele vai ter que vir um na frente do outro. Ele só vai precisar vir para baixo quando for o fêmur de outro rato. Então, vocês vejam que até a metodologia que você está estudando, você tem que conhecer a metodologia para você saber como você vai tabular essas informações. E é por conta disso que a Royal Academia Canadense de Cirurgiões, né, ela fez uma lista, tá, de, vamos lá, ela fez uma lista de quais são os principais erros de um pesquisador antes de ele começar um estudo, tá certo? E um dos principais erros de um pesquisador antes de começar um estudo, o oitavo erro é não contatar um estatístico antes de começar a coletar os dados. Porque muitas vezes, por inexperiência, nós não sabemos nem como tabular um dado para que ele seja analisável. Não é obrigação nossa saber como fazer isso, mas é obrigação de qualquer pesquisador zelar pelas suas informações. Então, se nós não sabemos como tabular, deveremos contatar quem sabe, porque senão nós vimos lá o caso da profissão. Se tiverem 1000 pacientes, cada um com profissão diferente, eu não tenho como analisá-los. Se tiver uma pergunta subjetiva, uma pergunta aberta, e eu não categorizar essas perguntas, não tenho como avaliar ela quantitativamente. Eu vou fazer uma análise qualitativa. Mas de um ponto de vista quantitativo, eu não vou conseguir analisar o meu paciente, esse dado de uma forma quantitativa, tá certo? Então, se eu não sei tabular o meu dado, eu também não vou saber, não vou ter como analisar esse dado. Então, eu já tenho que ter cuidado e atenção com isso bem antes de começar o meu estudo. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Quaisquer dúvidas, estou super à disposição, tá certo? No WhatsApp, por e-mail e outras fontes aí, tá certo? Cuidem dos seus dados, prestem atenção na tabulação, tá? Cuidado com pontos, com vírgulas, com erros de digitação. Vocês viram que um errozinho bobo põe uma pesquisa a perder. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado e uma boa semana a todos.